Olá, meu nome é Laura Rivas, sou aluna concluinte do curso de Física Médica da Universidade Federal de Goiás e, por meio do convite da Sociedade Latino-Americana de Física Médica, vim expor o trabalho apresentado no 26º Congresso Brasileiro e 9º Congresso Latino-Americano de Física Médica, realizado em Fortaleza do corrente ano. Meu trabalho tem como tema a análise semi-quantitativa de imagens PET-CT utilizando o parâmetro SUV. Ele foi realizado em colaboração com o Dr. Carlos Henrique Cerqueira, que é o médico nuclear responsável pela Clínica da Imagem, onde desenvolvi todo o meu trabalho, pelo Danilo Souza, que é o físico responsável pela proteção radiológica da clínica, e pelo meu professor orientador da UFG, Dr. Emerson Itical. O meu trabalho foi todo realizado para avaliar o impacto nos valores de USV máximo ao variar alguns parâmetros de reconstrução de imagens de PET-CT. Pois bem, em sistemas híbridos de PET-CT, as informações metabólicas de imagens de PET, tomografia por emissão de pósitrons, são adquiridas conjuntamente com imagens anatômicas através de uma aquisição de CT, que é a tomografia computadorizada, por raio-x de baixa dose, para a realização da correção de atenuação das imagens PET. O PET-CT representa um grande salto tecnológico para a medicina nuclear e particularmente para a oncologia, visto que ele é capaz de distinguir alterações benignas e malignas com base em dados semi-quantitativos da metabolização de radiofármacos pelos tecidos corporais. Como eu citei, essa técnica de PET-CT utiliza radiofármacos emissores de pósitrons, tais como o FDG, que é a fluordesoxiglicose, um radiofármaco com um comportamento bioquímico análogo ao da molécula de glicose. Ele se acumula preferencialmente nas células malignas devido ao maior metabolismo da glicose e permite a localização de tecidos com alta atividade metabólica, no caso, nos tumores. É possível avaliar o metabolismo da glicose através da maior captação em tecidos com maior atividade glicolítica, sendo muito útil em processos tumorais. A principal vantagem dessa técnica de PET-CT é a capacidade de quantificar a concentração desse radiofármaco emissor de pósitron. E o parâmetro mais comum usado para medir o acúmulo do traçador em estudos de PET-CT é o valor de captação padronizado, conhecido como SUV. Esse SUV, esse parâmetro, ele é uma medida semi-quantitativa da concentração da radioatividade normalizada em imagens de PET-CT. Ele capta o FDG, fluordesoxiglicose, em regiões suspeitas e é diretamente proporcional à atividade metabólica. Este parâmetro corresponde a uma medida da concentração do traçador num volume de interesse em relação à concentração do resto do corpo. O SUV pode ser apresentado como o valor máximo numa lesão, que é o que foi utilizado, que é o mais preciso por ser o menos afetado pelo tamanho e localização da ROI. Há vários fatores que afetam essa quantificação. Dentre eles, para o meu trabalho, eu destaquei alguns fatores técnicos, nos quais enquadram alguns dos parâmetros de reconstrução de imagem empregados. Para o presente trabalho, eu utilizei um Phantom de germânio de massa 9 kg e os dados de 3 pacientes submetidos a exames de PET-CT oncológicos, de massa respectivamente de 80 kg, 88 kg e 59 kg. Os parâmetros de reconstrução iterativa foram variados para poder avaliar o respectivo impacto do SUV máximo medido. E os estudos, tanto do Phantom quanto nos 3 pacientes, foram reconstruídos utilizando o método iterativo OSEN 3D, variando as interações e os subsets com algumas resoluções, onde foi aplicado um filtro gaussiano de pós-reconstrução de 2 mm, 4 mm e 8 mm de FWHM,
onde esses parâmetros foram os parâmetros de reconstrução utilizados para avaliar. Para a análise das imagens reconstruídas dessas aquisições, foi utilizado o programa Phillips-Diacon e foi avaliado o valor do SUV máximo de cada reconstrução e plotado um gráfico para análise dos resultados obtidos. Pois bem, os primeiros dados coletados foram a reconstrução da imagem do Phantom de germânio, onde eu apliquei um filtro de 2 milímetros e um parâmetro de 4 iterações e 4 subsets para a primeira imagem. Mantive o filtro e variei os parâmetros para 4 interações e 8 subsets e logo depois 8 interações e 8 subsets. Percebe-se que há uma variação no ruído. Depois eu mudei para o filtro de 4 milímetros, mantive a construção de 4 interações, 4 subsets, 4 interações e 8 subsets e por fim aqui eu variei os parâmetros para 8 interações e 8 subsets. Troquei novamente o filtro para um filtro de 8 milímetros, para um parâmetro de reconstrução de 4 interações e 8 subsets, 4 interações e 4 subsets, 4 interações e 8 subsets, 8 interações e 8 subsets. Com isso, foi delimitada uma ROI em cada imagem reconstruída para poder avaliar o valor do SUV máximo. Fiz a mesma coisa com os dados dos pacientes. Para o primeiro paciente, eu apliquei a reconstrução, o parâmetro de reconstrução de 8 iterações e 8 subsets no filtro de 7 milímetros. Logo depois, mudei para 8 interações, 24 subsets e um filtro de 5 milímetros. E depois, 4 interações e 8 subsets para um filtro também de 5 milímetros. Fiz a mesma coisa para o segundo paciente e para o terceiro paciente. 8 interações e 8 subsets, filtro de 7 milímetros. 2 interações e 24 subsets com filtro de 5 milímetros. 4 interações e 8 subsets para um filtro também de 5 milímetros. Delimitei uma ROI sempre numa mesma região para calcular aqui, para avaliar o valor do SUV máximo. Com isso, de acordo com esses dados, dessas imagens, percebi que quanto maior o produto de interações por subset, maior será o ruído atribuído a essa imagem reconstruída. Daí, com esses dados, eu plotei um gráfico, primeiro para os dados do Phantom, onde eu tenho esses dados de azul são os filtros de 4 milímetros, o de vermelho são os filtros os filtros de 2 milímetros de azul, filtro de 4 milímetros de vermelho e o filtro de 8 milímetros para o de verde. Os primeiros dados aqui foi para os parâmetros de reconstrução de 4 interações e 4 subsets, o segundo 4 interações e 8 subsets e o terceiro 8 interações e 8 subsets. Podemos perceber que, por exemplo, para os filtros de 2 milímetros, há uma variação no valor do SUV encontrado, onde aqui, para a primeira reconstrução, eu obtive o valor de 0,58, para o segundo, reconstrução 0,65 e depois 0,74, havendo assim uma variação no valor desse SUV máximo, como todos os outros dados também. Fiz a avaliação para os pacientes, para os dados dos pacientes. Nesse caso, o primeiro paciente foram os dados de azul, o segundo paciente de vermelho e o terceiro de verde. Os primeiros dados aqui, com os parâmetros de reconstrução de 8 interações e 8 subsets para um filtro de 7 milímetros. Segundo, 2 interações, 24 subsets e um filtro de 5 milímetros. E o terceiro, 8 interações e 8 subsets com filtro de 5 milímetros. Também podemos observar essa variação no valor de SUV máximo encontrado. Com isso, mudanças de parâmetros de reconstrução, como no caso que eu avaliei, interações, subsets e a variação no filtro de suavização, podem alterar o valor de SUV máximo. Como há essa alteração, a qualidade da imagem reconstruída e, consequentemente, a qualidade da informação diagnóstica será determinada pela habilidade em selecionar os parâmetros de reconstrução do algoritmo utilizado,
de forma a encontrar sempre a melhor relação entre resolução, acurácia e ruído. Então, no caso do médico que vai laudar essas imagens, ele tem que buscar sempre a melhor relação entre resolução, acurácia e ruído. Então, podemos concluir que as mudanças de parâmetros de reconstrução, como interações subsets e a utilização de filtros, podem sim alterar o valor do SUV máximo, alterando a qualidade da imagem. A padronização da reconstrução e da análise de estudos de PET também ficaria, no caso, em xeque, porque seria necessário essa padronização de dados, porém é impossível, porque a gente não tem sempre a mesma máquina, o mesmo PET-CT, então seria necessário, porém não é viável. E cada instituição, então, é necessário que cada instituição mantenha sempre os mesmos parâmetros de reconstrução para exames de linha de base e subsequentes. Com isso, eu agradeço à UFG, na pessoa do professor Dr. Emerson. Quero agradecer também à Clínica da Imagem, na pessoa do Dr. Carlos Henrique, por me dar todo o apoio e disponibilidade na clínica, mediante todos os testes que foram realizados. Também quero agradecer à Real Physis, na pessoa do Danilo Souza, por me disponibilizar todo o material necessário para a realização do meu trabalho. E, por fim, agradecer à Sociedade Latino-Americana de Física Médica pelo convite. E, no mais, muito obrigada.